Olá, gente, sou Ailton Ferreira, sociólogo, educador. Vamos nós com a tirinha da história desta quarta-feira, 14 de abril de 2021. Hoje é o dia do técnico em serviço de saúde. E muitas das vezes a gente fala dos profissionais de saúde, referindo-se aos médicos, médicas, enfermeiras, enfermeiros, mas temos os técnicos, profissionais de saúde, que são as linhas auxiliares, né, da tecnologia de apoio à realização plena da medicina. Em tempos de pandemia, temos que agradecer, respeitar e pedir pela vida dessas pessoas que no anonimato trabalham na linha de frente para salvar a vida. Então, neste 14 de abril, o nosso abraço a todas as pessoas que trabalham na técnica de saúde de nosso país. Em 1775, na Filadélfia, foi criado o primeiro agrupamento, a primeira sociedade abolicionista dos Estados Unidos, 1775. Em 1976, faleceu em condições não bem explicadas a estilista Zuzu Angel. Zuzu Angel, além de se destacar na sua profissão de estilista, de mulher voltada para a moda, para a alta costura, ela se destacou nos anos 70 na busca incansável pelo seu filho, Stuart Angel. Stuart Angel, estudante universitário que militava no MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Ele desapareceu em 1971. Naquela época de ditadura muito braba, quando as famílias tinham as suas casas invadidas e os seus filhos aprisionados nas residências ou nas universidades, pois bem, Zuzu Angel tratou de lutar até o fim para tentar saber onde estava o corpo desaparecido do seu filho, que era perseguido porque era odiado, porque não era aceito pelas forças governantes daquela época. Stuart Angel, só depois é que a irmã conseguiu o atestado comprovando a violência física, a morte violenta dele. Zuzu Angel faleceu num acidente trágico de veículo. Então essa é mais uma memória triste da história recente do Brasil. Imagine que esse jovem teve a sua boca colocada num tubo de descarga de um carro e este carro era acelerado para que ele pudesse ingerir todo o CO2 produzido pelo automóvel com o motor funcionando. Então, técnicas de tortura muito sofisticadas e que, infelizmente, já foram realidades no Brasil. É bom ler um pouco da história, lembrar um pouco do que aconteceu, para a gente não ficar por aí pedindo ditadura de volta. Ditadura nunca mais, não serve. Em 1986, faleceu a filósofa francesa Simone de Beauvoir, existencialista, feminista, muito avançada na sua época, para além do seu tempo. Muitas das suas teses foram revolucionárias e são válidas até hoje. Ela escreveu em 1949 O Segundo Sexo, onde ela tratava da opressão sobre as mulheres, 1949. Simone de Beauvoir, a sua memória nos orienta a lutar por justiça e por igualdade. Em 2014, 266 estudantes, mulheres, foram sequestradas na Nigéria. Em homenagem a essas mulheres, a essa juventude violentada, queremos celebrar hoje, 14 de abril, o Dia da Juventude Angolana, a juventude de Angola, um país africano. Lembrando que a África não é um país, a África é um continente com 54 países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas. Lá atrás, muita gente pensava, e tem gente que ainda hoje pensa, que a África é um país igual ao Uruguai, o Brasil, a Argentina, mas não é. A África é um continente. Pena que a história que nós aprendemos e muitas gerações aprenderam nas escolas não nos falava da África. Por isso que um cidadão africano de qualquer país sabe falar sobre o Brasil, sobre a Bahia,
e nós falamos quase nada, muito pouco, sobre os países africanos. Sequer sabemos dizer todos eles. Sequer sabemos o nome de um cantor importante de um país da África. Mas é porque a história que nos foi contada subtraiu de nós uma parte importante do nosso processo civilizatório. Nós somos civilizados, as nossas matrizes são indígenas, são europeias e são africanas. Infelizmente, durante muitas gerações, a história oficial contada nas escolas brasileiras falava da civilização europeia, nos ensinava sobre deuses gregos, sobre deuses romanos e nada sobre deuses africanos. Não se trata de fazer nenhum tipo de conversão ou de proselitismo, mas apenas de mostrar para os brasileiros e as brasileiras que a África, que a civilização africana faz parte das nossas vidas, assim como a importante contribuição dos povos indígenas, que recentemente, neste governo federal, uma autoridade do governo federal disse que não existe povos indígenas. É uma ignorância muito grande, né? Existem sim povos indígenas, só não tem mais porque muitas das nações indígenas foram dizimadas e dizimadas pelos homens brancos que aqui chegaram para colonizar o Brasil. A Tirinha da História está no canal do YouTube. Vai lá, Tirinha da História, com Ailton Ferreira. Dá o like e vamos divulgar a tirinha para os estudantes da rede pública do nosso estado.